No caso, muitos traumas rodam no inconsciente e te controla e te faz dar a volta sem você perceber. Aconteceu comigo e eu vou relatar aqui para vocês. Eu estava fazendo um curso em São Paulo. Para quem conhece a região, seria ali mais ou menos no bairro de Higienópolis. E eu estava na Barra Funda e precisava ir até Higienópolis. Como eu cheguei muito cedo na Barra Funda, porque eu moro em São José dos Campos, estava na Barra Funda, e aí eu cheguei mais ou menos pouco mais de uma hora antes e eu olhei o trajeto, dava 30 minutos a pé. E eu já morei ali naquela região, entre esses bairros, então eu andava muito ali, eu conheço bem ali, eu já andei muito a pé ali. E eu olhei o trajeto todo, dava 30 minutos, e eu gosto muito de andar, de caminhar. Eu falei, tranquilo, vou ir a pé mesmo, que vai ser tranquilo, eu faço uma caminhada, estou com tempo, vai ser ótimo. E quem conhece ali a região sabe que tem muitos assaltos naquela região, tem diversos pessoas em situação de rua, vulneráveis, enfim, acontece de tudo ali naquela região. E eu já conheci aquela região, tranquilo, sei como me virar, já morei muito tempo, morei 10 anos em São Paulo, aqui na região morei bastante tempo, então, beleza, vou embora, vou andando. Só que neste dia eu estava um pouco mais reflexiva, um pouco mais medrosa, mas mesmo assim eu estava determinada a ir andando porque foi a minha escolha. E fui. Na, na metade do caminho eu dei uma pausa, comecei a pensar, será que eu vou mesmo andando? Será que eu não pego um Uber? Mas eu tinha determinado que eu queria ir andando. Só que já havia acontecido de eu ser assaltada justamente mais ou menos nesse trecho 2 vezes. Uma próximo ali, para quem conhece, do Minhocão, e outra na Pacaembu. E onde eu estava para poder atravessar para o outro lado, eu tinha que passar ou por aquela rua que já tinha sido assaltada, ou tinha que atravessar a Pacaembu, porque a Pacaembu, ela é na paralela ali, eu teria que atravessar para seguir meu caminho. E aí eu falei, não, tranquilo, eu vou pela Pacaembu, que é melhor, é só atravessar, não tem problema. Então eu desviei do primeiro caminho e comecei a ir pelo outro caminho. Mas chegando nas ruas paralelas a Pacaembu, que eu tinha que descer e atravessar Pacaembu, eu travava, não conseguia descer. Aí eu ia para outra, por algum motivo, eu olhava lá para baixo, não conseguia descer. E fui subindo a paralela da Pacaembu sem conseguir descer e atravessar 2 ruas. Por quê? O trauma que rodava no meu inconsciente estava muito presente. O medo estava muito presente e não deixava eu atravessar. E me controlava. E aí eu ficava tentando contornar e ir por outras ruas. E eu já tinha passado por outras ruas ainda piores. Mas naquelas outras ruas que eu passei, que eu vi situações muito piores, eu não tinha sido assaltada. Mas eu já tinha sido assaltada na Pacaembu. Então, foi ali onde eu travei, onde eu não consegui atravessar. E aí eu comecei tanto dar voltas para tentar achar um caminho seguro pela Pacaembu que eu distanciei muito da minha rota. Quando eu vi, eu já estava tão longe que eu ia chegar atrasada. Aquilo que eu estava adiantada, antecipada ali, eu ia chegar atrasada no compromisso. E eu tive que pegar, aí eu decidi, eu falei, não, eu vou pegar um Uber. E aí eu peguei um Uber, e aí foi até engraçado. Porque depois que o Uber atravessou e eu cheguei no meu destino, ele falou, nossa, dava pra você ter vindo a pé. E eu, dá pra eu ter vindo a pé. Realmente, dava pra ter ido a pé. Mas o meu medo me paralisou. E o trauma, enfim, eu não consegui, não dei conta de atravessar sozinha. E é isso que acontece no seu inconsciente também. Ele tá aí controlando a sua vida, fazendo você dar voltas e voltas para chegar onde você gostaria, porque muitas vezes te colocaram uma crença, um medo, um trauma, e aquilo roda no seu inconsciente, e ao invés de você ir direto ao ponto e conseguir aquilo que você deseja, você fica dando voltas e voltas, e muitas vezes nem chega, porque falta essa percepção de que está sendo controlado pelo medo, de identificar o que está rodando no seu inconsciente, por que você não dá conta de ir nesse caminho, na direção onde você quer chegar. E de repente a gente precisa desse Uber,
Ou seja, uma pessoa que te ajude a atravessar esse caminho do medo, de insegurança. E muitas vezes vai ser um terapeuta, vai ser alguém que vai pegar na sua mão e vai te ajudar a atravessar esse caminho de insegurança.